Olha Só Porto Alegre, o podcast que é daqui. Estamos entrando no ar, eu, Ivan Matos, e a minha amiga Cássia Zanon. Eu. Jornalistas que adoram conversar, debater e polemizar um pouco através de convidados muito especiais, que vão nos contar as histórias que envolvem a nossa Porto Alegre em seu aniversário de 250 anos. Nesse 7º episódio, o nosso convidado é tão múltiplo que não cabe em uma só definição. Ele é músico, comediante, cantor, animador e um baita performer, como se diz aqui para os lados de Porto Alegre. Uma cidade que ele leva pelo país com um personagem que é tipo um alter ego desse talentoso artista. Está no ar, Olha Só Porto Alegre, recebendo Jair Cobe, um artista multimídia que fez do seu personagem, o Guri de Uruguaiana, um case de sucesso, cantando, interpretando, animando programas de auditório e, acima de tudo, fazendo rir muito. Com vocês, meus amigos, Jair Cobe, que já entra na conversa nos contando como é que é a relação dele com Porto Alegre. Tu nasceste aqui, né, Jair? Eu sou porto-alegrense, exatamente. Que bom estar falando sobre a capital dos gaúchos, né? Não é? A nossa cidade, e que é muito, muito bom de morar aqui, né? A gente que conhece várias cidades e tal, e tem um carinho muito grande por Porto Alegre, porque Porto Alegre é grande, mas ao mesmo tempo tem um pouco de cidade menor, né? Os bairros, a relação que a gente tem, bastante arborizada, o trânsito tem a hora do rush normal, mas também tem ruas mais tranquilas, então é uma cidade bem boa de morar. Eu gosto muito de morar em Porto Alegre, sou porto-alegrense, sempre morei aqui, né? E tem uma relação muito da vida toda com a cidade. Começaste fazendo o que do teu trabalho? Assim? Como é que começou a tua carreira de músico? Como é que tu inicia ela? Aqui em Porto Alegre ainda, tu já começa... Sim, um guri, assim, 16 anos, até foi um resgate muito bacana quando entrei aqui no estúdio, porque aqui nesse estúdio eu gravei meu primeiro disco em 1978, quer dizer, tinha 18 anos, 17 para 18, quando eu gravei o meu primeiro disco aqui nesse estúdio, o estúdio da antiga Eger, e então é uma memória muito boa. E então eu comecei com 16 anos a tocar e compor, né? E naquela época existiam os festivais que permitiam a gente mostrar. Não que hoje não exista facilidade, bem pelo contrário, hoje está mais fácil ainda, né? Hoje em dia tu pode te mostrar para o mundo online, né? Simultaneamente tu compõe uma música e tu já pode jogar na rede e alguém no mundo inteiro pode te assistir. Então essa democratização da arte, da cultura, ficou, por um lado, ficou bem mais fácil, né? Tu estudavas onde quando tu fizeste isso? Eu estudava no Becker, naquela época também. Vamos dizer assim que os colégios públicos eram muito requisitados. O teste de admissão para entrar no ginásio na época era uma coisa assim muito... Tinha candidatos, né, que tu tinha que tentar passar num Becker, num Julinho, num Irmão Pedro, num escolas que tinham a mesma força do Mesquita e outras escolas particulares, né? Então a gente vibrava assim de estudar num colégio forte que nem o Dom João Becker e tal. O Julinho era outra referência também, Parobé e tal. E tinha música nesses colégios? Sempre teve, mas nunca foi assim relevante. Tinha o canto orfeônico, tinha lá um coralzinho. Nunca foi, a música nunca teve esse carinho, esse cuidado, né? Escolas como o São João, por exemplo, que tinha banda marcial, aí tinha mais relevância a música, né? Muitos instrumentistas de sopro, principalmente, que a gente tem até hoje, né? São oriundos das bandas marciais das escolas na época, né? Eram algumas escolas que tinham, e até as paradas lá de 7 de setembro, sei lá. Sim, era uma atração, ver, né? Sempre tinha umas balizas bonitas que botavam lá. A gente ia só pra ver as balizas. Não queria saber de pra quem banda, não sabe, né? Baliza, eu acho que era baliza que se chamava. Umas gurias bonitas aqui com uns vestidinhos curtinhos. Com umas coisinhas na mão, uns tchutchu na mão. Né? As balizas. Os balizas era aquilo que elas jogavam. O nome é baliza. Aqueles olha, meu pauzinhos. É isso Obrigado, mesmo, a gente tá falando baliza, tá certo? Tá certo.
certo. Vocês sabem apreciar e falar também. Claro. Então eu acho assim, a música no colégio não tinha assim grandes, né? Mas na época eu já estudava violão também, comecei a estudar violão e comecei a compor. Tudo autodidata, tu fosse fazendo, fosse buscando. Eu estudei violão com muitos professores. Se eu tivesse aprendido 10% do que eu tive de ensino, nossa, eu ia ser um Yamandu, né? Porque, cara, eu já tive muitos. Isso veio da tua família? Tem músicos Sim, na tua família? meu pai tocava violão, sempre tocou, sempre cantou. Daí é uma influência direta, né? Em que Direto. bairro que tu Eu morava? sou ali da Vila Ipiranga, Itati, Sim. por ali, né? Aham. A subida da Bento Mendes ali, da Estrada Forte, Sim, Zona Norte. Zona Norte. Aham. Morei a vida toda ali, estudei no Becker, no IAPI. A Silvia Helena é do IAPI, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? Me casei tempo? com a Silvia Helena. Em 86, imagina, são 33 anos, 34. 35 ou 36, não sei. E ela vai te matar, que tu não cá. sabe. Porque mulher odeia quando o cara não lembra de quantos anos tá Mas casado. é que muda todo ano, cara. Muda todo ano, é claro. É mais fácil saber Pior é o- a professora de matemática dele. Essa sim deve ter ficado. É mais fácil 36. saber o ano, né, que nasceu, né? O ano que nasceu, o ano que... Até nascimento, rapaz. É complicado. A gente acaba, quando tu vem com pergunta a idade, o cara diz, eu tenho tanto... Não tenho. Tu já fez, ou não fez ainda. Então é mais fácil dizer o ano que nasceu e o ano que casou. Tu faça as contas. Cálculo, te te vira. vira. Tem Eu sou calculadora no a gente celular. casou em abril, dia 5 de abril de 86. Ó, já limpou a barra. Eu já limpei, não, tranquilo. E quando é que tu entra na cena musical gaúcha, assim, depois de gravar esse LP? Daí, não, com esse trabalho eu comecei a participar dos festivais, né? Vindima da Canção, Flores da Cunha, Ciranda em Taquara, e aí começou. Aqui em Porto Alegre tinha o festival Enchetando da Canção na época. Muito famoso. Depois virou o festival interno, FICA, né? Mas esse era o FAC. E depois tinha o Musipuc também na PUC, que era bárbaro. Surgiram vários artistas ali. E aí também nessa época lá, por 78, 79, surgiu na Continental, na Rádio Continental, o Júlio First com Vivendo a Vida de Lee. Aí teve um trabalho maravilhoso. Disponibilizava o estúdio da rádio para os artistas gravarem as músicas. Era um trocinho minúsculo assim, as pessoas iam lá e gravavam, e daí rodava na Rádio Continental, que era tudo de bom, né? A gente ali que surgiram vários artistas. O Patinete que tu mencionaste fora do ar, um pouco antes da gente começar, também estava tocando terror na época. Patinete, né? Eu acho que ele sempre gravou, tocou o terror. Eu acho que ele, se não me engano, ele fez o som, ele que organizou a primeira missa no Brasil, se não me engano. Sim. Sim, porque ele tá em todas as Sim, histórias de ele fez. músicos. Se ele não tava no dilúvio, ele sujou o sapato, porque ele tá desde o tempo da Elis, né? E verdade. o Patinete é fantástico. E em 78 ele viu esses grupos surgindo e disse, eu gravo, né? Aquela frase memorável dele, eu gravo. E nos gravou, e a gente gravou. Então eram grupos que estavam surgindo. E quem eram esses grupos, que eram os músicos dessa época? O assim? Zé Caradípia, a Fátima Jimenez, né, o Calique junto comigo e o Jairo, a gente estava já começando também. Sérgio Depois Nap. tinha... Não, o Nap... Ele era mais velho. Mas o Nap até é mais velho e já tinha uma história também antiga, mas eu me encontrei com o Nap em 80 daí. Aí me encontrei com o Nap, fiz uma canção com ele que se chamava Canto Livre, e aí... Ele gravou, e aí ele colocou na Vindima da Canção, e a gente foi e ganhamos a Vindima com a música Canto Livre, e aí surgiu a ideia. Naquela época os festivais eram transmitidos pela rádio, né? Assim, domingo de noite na final a rádio, eu lembro que esse do Canto Livre, por exemplo, Paulo Denis comentando na Rádio Guaíba toda a transmissão do festival, né? E qual era o festival? Era a Califórnia? Não, esse foi a Vindima. a Vindima. Nós A Vindima, ganhamos tu em Flores da falaste, Cunha. desculpa. Aí ganhamos o festival e aí surgiu a ideia do grupo Canto Livre. A gente juntou uns amigos remanescentes do Coral de Câmara do Rio Grande do Sul, um coral que eu cantava antes,
Nesse coral passou Flávio Bica, Paulo Geiger, Antônio Rolfo, passou um monte de gente, todo mundo cantou nesse coral. Um coral maravilhoso, e são desse tempo aí, né? E a gente cantou junto muito tempo e tal. Quando terminou o coral em 80, surgiu a oportunidade de defender a música, uma música minha do Sérgio Nap, e a gente cantou a música com uma pegada de coral ainda assim, em termos de arranjos, né? E aí ganhamos, e aí surgiu o Grupo Canto Livre. E aí a gente começou numa outra leva, né? Daí no outro ano a gente gravou o disco, em 82. Que era tu... Era eu, o Jairo, o Fernando, e aí tinha a Joca, a Miriam, a Selma e a Vânia. Nossa, o Pedrinho Figueiredo tocava flauta conosco na época, e era esse o time. E quem nos acompanhava, na grande maioria, a banda de apoio era o Raiz de Pedra. Quer dizer, Bárbaro. Pouca coisa, né? Não é na época o Raiz de Pedra e o Cheiro de Vida eram os grupos instrumentais que tinham um som, uma qualidade fantástica, né? E o Raiz de Pedra, depois o Letieres Leite, quando teve morando aqui, nos acompanhou muitos anos. O Letieres, que faleceu ano passado, que era maestro, o né? grande maestro da Ivete Sangalo, muito tempo, arranjador da Ivete Sangalo. O Letieres teve uma passagem aqui no Rio Grande do Sul e durante muito tempo tocou com a gente. Então tem uma história musical muito intensa, né? Muito bacana. No ano 80, quando os festivais, quando veio Desgarrados, em 81, veio a Califórnia, né? E assim foi, quando começou a música nativista ter uma força muito grande. Pulperia, recém colocado aqui, sucesso bárbaro. Aquilo foi um né? sucesso, né? Ali na Travessa do Carmo, Pulperia bombando. Aí veio o Desgarrado, João de Barro, vieram os bares temáticos assim, que davam oportunidade para os artistas cantar as músicas nativistas da época, né? E aí surgiu esse movimento nativista muito intenso, onde predominava os festivais. Naquela época, imagina que aconteciam 55 festivais por ano no Rio Grande do Sul. Imagina. Isso nós estamos falando de 12% do estado tinha o seu festival, né? E a capital urbana fervilhava com isso, né? Foi quando começou os jovens a tomar chimarrão na rua, nas praças, né? Porque até então o mate era tomado no fundo do pátio com os pais que tinham vindo do interior. Sim. Mas não era uma coisa assim. E aí aquela coisa do Almôndegas, quando começou lá em 76 e tal, que começou esse movimento musical urbano misturado com o tradicionalista, é o que o Canto Livre fazia na época. Despertou nos jovens assim aquela coisa de também valorizar, né? De achar bacana, tomar chimarrão. E começou daí. Aí o mate foi pra rua, foi pras calçadas, e daí foi pras praças. Eu lembro muito, Jair, até hoje tá aí, né? do MPG, lembra? O Movimento Popular Gaúcho, que era bárbaro. Era Raul Elvanger, sabe? Era só gente muito boa, sabe? E a gente ia pra reitoria assistir os shows deles, que eram vários que cantavam. Unimúsica, o projeto Unimúsica, que acontecia também. Toda sexta-feira, às 6h30 na reitoria, era uma coisa fantástica. E o Canto Livre estava surgindo na época, a gente fazia shows lá assim, lotados, os jovens, né? Assim, todo o pessoal de faculdade e tal. A gente também era da faculdade na época, né? Sim, pois tu fizeste 3 cursos universitários, né? Fiz 3 faculdades. Não terminou nenhuma. Não me formei. Análise de sistemas. Sim, eu comecei com análise de sistemas. Eu achei super curioso. Por que tu foi fazer análise de sistemas? Na verdade, em 79, quando eu entrei na faculdade... Já era visionário, análise de sistemas. Sim, eu pensei, esse negócio vai dar certo. Esse troço vai render. Vai dar certo. E eu sou atravessada da entrevista, porque daí eu já quero entrar que tu foste super visionário na questão de usar o YouTube para divulgar o teu trabalho, né? Sim. Que aí, isso nós chegamos agora tu tá falando, até pode ser que seja uma coisa lá da minha... Mas claro que claro, porque tu já tinha uma familiaridade com isso. Freud explica, tava lá. Eu comecei com análise de sistemas e eu fazia música na URGS também. Eu passei na URGS também, né? Comecei a fazer música na URGS. Aí depois a gente parou para gravar o disco do Canto Livre. E aí nesse meio tempo, daí eu fiz na URGS, eu passei em ciências contábeis, porque como eu trabalhava num escritório de contabilidade, aí eu digo, não, quer saber, eu vou me formar em contabilidade, vou ter o meu escritório de contabilidade. Esse negócio de arte não vai dar certo. Não dá certo, isso aí é pra quem não quer trabalhar muito. Pô, eu não sabia que tinha que trabalhar tanto. Se tivesse contador, tava bem mais tranquilo. Tava contando, né? A gente tava só contando. Apesar de que eu acabei virando um contador, né? De história, né? Mas também virei um contador.
computador. Então aí fiz isso, e daí quando o negócio do disco, a gente começou a gravar e tinha que parar, trabalhava de dia, de noite, não podia fazer a faculdade porque tinha que gravar. Acabei trancando a faculdade e depois... A vida atropelou. Aí a vida começou a complicar e a música também, aí surgiu assim... Eu não era profissional da música no sentido de viver da música, né? Mas a gente era extremamente profissional no que a gente fazia, né? Sim. Se envolvia. Que isso é o mais profundamente. bacana, né? Porque vocês encaravam isso. Eu esqueci do Jerônimo Jardim, que também era um baita de um compositor. E tinha tanta gente, eu nem me lembro mais os nomes, mas tinha tanta gente boa trabalhando em Porto Alegre e, como tu falou, profissionalmente, assim, com um espírito profissional, né? Que eu acho que essa é uma grande característica do músico Fernando gaúcho. Ribeiro, Nelson Coelho de Castro, Meu Deus Ney do céu. Lisboa, Beto. Bebeto Alves, todo mundo surgiu nessa época aí, Todo entendeu? mundo é dessa época. 78, 79 foi quando a Rádio Continental, através do Júlio First, deu essa oportunidade de botar na mídia todos esses artistas aí. Ali que começou a coisa, no lado urbano. No lado nativista, foram os festivais que deram essa relevância. Porque tu ia para um festival, tu saía, a final era transmitida ao vivo nas rádios. Na segunda-feira tinha capa de 0 hora. Quer dizer, o artista ganhava um festival, ele já dava um pontapé na carreira, já saía para programas de televisão, fazer já show. tinha uma mídia que oportunizava o crescimento do artista gaúcho, coisa que não existe hoje. Hoje, bem pelo contrário, hoje tu não consegue mais espaço nenhum, o espaço hoje está tomado pela mídia nacional. É o lance da globalização, que é bom, mas ao mesmo tempo acaba atrapalhando, porque a gente não tem espaço, né? Tu disputa com a Anitta, tu disputa espaço com o Dilcinho, Vilcinho, Chimbinha, sei lá como é que é o nome dos caras, e aí tu vai, aí quando tem um festival, quando tem um evento forte no estado, como uma feira e tal, aí o que acontece? Vem os artistas que têm essa mídia nacional, que estão lá no Faustão, que estão no Fantástico, que estão não sei o quê, e aí o gaúcho não sobra muito espaço, né? Isso é um pouco o que nos moveu a fazer esse podcast, né, Exatamente. Ivan? Que é a gente poder voltar a se enxergar. Porque não é que não existam mais grandes músicos, que os músicos não estejam trabalhando, ou teatro, mas a gente não tem onde ver isso, onde ouvir isso. E eu tava vendo que, além dos teus vídeos de humor, agora tu tens um podcast também, né, no teu canal. Sim, eu fiz agora um podcast, porque é uma tendência, né? E também os podcasts também viraram visual também, né? Virou uma coisa do YouTube mesmo e tal. E aí a gente criou o Matcast, que é um personagem, que também eu acho que é um podcast diferente, porque é um personagem que entrevista. Sim. É diferente, né? Isso era o que eu ia te perguntar. Como é que funciona? Onde é que termina o Jair e começa o Guri de Uruguaiana? Porque ali eu fico pensando, às vezes tu queres fazer alguma pergunta e que não caberia. Como é que funciona isso? Complica um pouco a minha vida. Eu tenho que estar sempre ligado que é o personagem que tá, né? Então, por exemplo, assim, eu vou entrevistar o Serginho Moá. Tô lá entrevistando o Serginho Moá. Eu cantei com o Serginho Moá lá no início, a gente gravava jingles juntos, a gente tem uma história musical antes do Guri de Uruguaiana. Eu não posso, na entrevista, buscar isso. Até posso, mas eu tenho que ter cuidado para dizer, te lembra aquela vez que nós cantamos lá, que a gente fez... Eu já não posso, porque não é. Sim, isso não pode aparecer, claro. Não tem. O personagem não tem esse tempo todo aí, entendeu? Então eu tenho passado uma dificuldade, mas aí eu faço um roteiro para não me quebrar. E o objetivo a gente tem esse cuidado de cuidar, assim, de um cronograma, assim, de uma cronologia, né? Porque o podcast é interessante, porque essas mídias elas vão ficar para sempre, né? Daqui a um ano as pessoas estão nos ouvindo e estão entendendo que se a gente for pontual e falar que semana que vem eu tô no show, não sei o que, aí tu começa a criar, tem que ser atemporal, tu tem que falar de coisas que são relevantes e que são importantes, então a gente tem esse cuidado também, então, mas para isso, a gente faz um cronograma assim, para tentar, ao longo dessa 1 hora e pouco de conversa, a gente realmente falar dos itens e daqueles que a gente acha importante, né? Eu tava olhando e acho que é uma coisa interessante que tu tá conseguindo fazer e que a gente tem tentado, que é contar. Tu estás contando a história dos teus entrevistados, né? Dentro do humor com o Guri de Uruguaiana entrevistando, e não o Jair. E a gente quer conhecer a Porto Alegre dos personagens que fazem Porto Alegre. E cada programa que a gente faz, hoje é o 7º, a gente vê
como são várias Porto Alegres, né, Ivan? Muita, múltipla, que nem tu, múltipla. Exatamente. Porque tem gente que ama e tem gente que detesta, tem gente que tem muitas restrições à cidade, né? Como tu mesmo falasse, é uma grande cidade pequena, ou uma pequena cidade grande, enfim. Mas o que é interessante da gente ver é que como essas pessoas têm visões diferentes do mesmo lugar, né? Que para umas bate mais de uma forma tal lugar, ou lembra mais de alguma coisa. O que te lembra, o que te traz quando fala assim, Porto Alegre, tu tá fora daqui e tu vai voltar para Porto Alegre, tem alguma coisa que te lembra assim, lá na minha cidade... Um cheiro, um sabor, uma imagem... Uma cara... Um lugar... O que é Porto Alegre? Eu sou muito eu não sou muito explorador, assim, né? Da parte que eu gostaria, né? Mas eu sou muito de ir nos mesmos lugares, nos mesmos restaurantes. A gente se cobra disso, eu com a Silvia, a gente... vamos sair pra jantar. Vamos lá. Pra onde que tu vai? 2, 3 opções. E assim é muito comum. E claro que a gente se esforça pra dizer, agora tá surgindo ali no quarto distrito, um monte de bares ali, então a gente se organiza, se combina para ir lá conhecer. Mas também se tu não fores leal a algum, esse algum vai deixar de existir. Né? Tem que ser, né? Não adianta, a gente acaba... E a quem que tu és leal? Tu fala de restaurante, de bar? Eu frequento muito o Barranco, eu sou muito do Barranco, eu gosto muito dali, porque também acaba que no final dos shows, principalmente nas temporadas de Porto Alegre, a gente não consegue, isso é Pelo horário. Porto Alegre é complicado. Posso falar mal? Deve. Sábado eu fui assistir o show do Neto Fagundes, lá no Teatro São Pedro, e eram 11 da noite. Não tem onde comer. Foi uma novela, a gente tava Tem um lugar para sentar. A gente estava com a Ana Karina e com o Ricardo Silveira, pra gente tentar ir num restaurante. A gente disse, não vão no Barranco, né? Não vão no... Mas vai onde? Aí a gente foi aí não dá. Não, vamos lá na Praça Maurício Cardoso, que lá tem a cozinha já fechou. Chegou lá fechado. Fechou. O outro lá, aqui, estacionei carro, entrei, tem que pedir rapidinho, porque daqui... Agora cara, era 11 horas, digo, gente, 11 da noite, cara, a gente ficou pensando, ainda tava dando uma desculpa pela pandemia, mas é que agora o pessoal se acostumou, eu te juro, eu não sei por que isso, eu não sei por que eles aproveitaram. Não tem pessoas que frequentam. E o Barranco tá lotado nesse horário. E aí, a gente quer saber, vamos pro Barranco. Inevitável, né? Então, um pouco a culpa é essa falta de opção, né? Assim, Jair, e o humor? Quando é que o humor entra na tua vida? Já no Canto Livre, antes do Canto Livre, logo, quando é que tu descobrisse o humor na tua vida? Na verdade, a minha família é muito, muito humorada, muito bem humorada, todos, né? São 7 irmãos, né? 5 homens e 2 mulheres, e todos muito bem humorados, né? E o meu pai também tinha essa... meu pai era terrível, né? Pra mim era... Então, ele tocava violão e cantava músicas engraçadas e era uma figura. E aí foi dali. Na questão de personagens. Quando assim, nasceu? A questão de personagens, só para concluir, né? A gente tinha lá em casa uma mala cheia de perucas e vestidos e casacos e adereço. Aquela mala andava para cima e para baixo. Não tinha uma festa da família, e eram muitas, que a gente usava a mala sempre, né? Sempre tinha performance de gente vestida. As festas tinham essa pegada, assim, todas as festas lá de casa tinha essa característica. Isso foi a vida inteira, né? Tu é dos mais velhos, dos mais novos? O meu pai, teve uma festa do meu irmão, do Jairo, que a gente fez uma apresentação, eram 7 freiras. O meu pai era uma delas, inclusive. No final ele levantava a saia assim, tava com uma meia arrastão. Ele tinha 80 anos de idade quando aconteceu isso. Então, assim, pra ver como tem essa pegada aí, sempre teve, né? Que astral, então, né? do humor é uma coisa muito de família mesmo. Sim. Né? E eu, no tempo do Canto Livre, o Canto Livre tinha era um pouco mais artístico, assim, do humor também, porque tinha o Fernando, né? O Fernando Cardoso, que era uma figuraça, né? Extremamente engraçado também. E a gente junto, então, Deus o livre, com o Jairo juntava, e a gente tava sempre de brincadeira, né? E os espetáculos naquela época, a gente fazia temporada de show de música, né? O Canto Livre fazia temporada no antigo Teatro de Câmara, né? O Túlio Piva, que agora está sendo, graças a Deus, sim, estava ruim, está sendo agora recuperado agora, né? né? É uma contrapartida da concessão do Araújo Viana,
Não sabia que parece era que foi isso. isso, que a Opinião vai ter que fazer uma... Pois é, mas tá demorando, viu? Eu acho que é isso, vai ser... É uma contrapartida, vão resgatar lá o Teatro Túlio Piva. Mas digo assim, ali o Teatro de Câmara, a gente fez temporadas ali com direção do Néstor Monastero, com iluminação do Emílio Strasburger, e era uma coisa assim, figurinos do Arno, do Arno Sérgio Hort, do Arno, ali que tinha na Vasco da Gama ali, lembra? Uhum, na loja ali, o figurinos do Arno, ele fazia pro Édipo Rei, pro teatro e fazia pro Canto Livre também. Então a gente tinha toda uma pegada assim de cenário. Sim. E ficava um mês em temporada, cara. Que barato. Tinha história e cantando, né? Era uma história musical. E tinha público. Ficava um mês em cartaz. Olha que bárbaro isso, né? Ficava uma temporada de música, ficava num teatro durante um mês, sexta ao domingo. Sim. 4 semanas, olha que bárbaro isso. Era outra época, né? É outra época. Então ali já tinha um pouco de uma vibe de humor, de brincadeira, já tinha tudo isso. E depois, claro, daí depois eu parei com a música, né? Quando eu saí do Canto Livre, em 85, 86, e depois quando eu retornei em 2001, que agora fez 20 anos, né? Eu voltei, eu já tinha vários personagens, e aí eu resolvi ir pro teatro, falei com o Flávio Bica, né? Que é o autor de Horizontes, do tempo do Bailei na Curva e tal. Bailei na Curva. Que era meu amigo e tal, me conhecia bem, a parada musical, inclusive. E aí eu apresentei os personagens para ele, tinha vários personagens, cada um já tinha o seu sketch separado, o Guri de Uruguaiana, não tinha nome ainda, mas era um gaúcho que contava uma história, tinha um baiano, tinha um mágico, que era o mágico Sergei Baitabichovski, que falava castelhano e tal, fazia umas mágicas horrorosas, bárbaro, esse personagem é bárbaro. Tinha o publicitário Maurício Ronaldo, que cantava jingles da funerária, do cemitério e tal, que lembrava um pouco, resgatava um pouco a minha história de jingles. Tinha a dupla Caracu, que era uma dupla sertaneja. Então esses personagens eu já tinha, e era tudo assim, os casacos da dupla, eram os casacos de dentro da mala, que era, os casacos eram do meu pai. As perucas da minha mãe lá, que eu usava os personagens, assim. E aí... nesses 15 anos, desculpa, mas nesses 15 anos tu fizeste o quê? Mas daí eu fiz tudo, né? Eu montei loja, eu tive loja de confecção, depois eu tive confecção mesmo, né? De fábrica, de ter galoneira, costura reta, overlock, costureira, funcionário e tal. Tive loja feminina, loja infantil, loja masculina, aqui em Porto Alegre. Depois montei um restaurante em Capão da Canoa. Aí botei as lojas tudo pra lá, aí botei as lojas em Capão da Canoa, daí morei lá um tempo, e aí fazia eventos, trabalhava em agência de publicidade também, e cantava jingles, né? Isso sempre eu fiz, né? Desde 78, quando eu comecei a gravar com a ginga, eu gravei a vida toda. Então eu tinha esse envolvimento com a música, que eu nunca perdi. Claro. E com o humor da família. E com o humor da família. Desculpa te interromper. Voltamos pra mala. Daí tu começou aí foi quando eu criei esses personagens todos, por causa do restaurante. Eu tinha tempo e pra agradar o restaurante, legal. Eu comecei a criar. Tu fazia show no restaurante. Que legal. Eu tinha um músico. Um músico era muito bom. Quando o cara tocava música baiana... Tem plateia aí mesmo. Claro, estão aqui, vão mas eu era muito metido, assim, digo, vou aprender a tocar pandeiro, cara. Daí eu fui aprender a tocar pandeiro. Me encarnei, aprendi a tocar pandeiro. Aí quando ele tocava a música baiana, aí eu botava uma roupa de baiano e tocava pandeiro e cantava baiano e tal. E assim eu comecei a fazer. Daí eu digo, eu queria muito aprender a fazer mágica, né? Daí comecei a fazer mágica. Comecei a aprender a fazer mágica. Virei um mágico de criança bárbaro. As crianças adoram. Até hoje eu faço mágica e as crianças enlouquecem. E aí eu criei um personagem que era um mágico. E assim foi, eu fui criando personagens e pra brincar. E lá em Capão da Canoa eu criei um evento que eu fazia na praça, que virou durante muito tempo, foi um sucesso, que era o Domingo na Praça. Uma vez por mês eu fazia na praça um evento macro, assim, que tinha passeio ciclístico, tinha concurso de cães, tinha todo um extra palco assim, que envolvia a comunidade mesmo, entendeu? Era um negócio muito legal, era um envolvimento do dia inteiro, a tarde inteira, no domingo, e eu em cima do palco como apresentador. E aí eu me vestia, fazia esse personagem. Era impressionante. O que eu acabei resgatando essa coisa de apresentador, agora, 1 ano, 2 atrás, que eu criei um show
que é o Programa do Guri. Programa do Guri. Onde eu sou um apresentador. Cara, adoro fazer isso. E aí eu voltei naquela origem lá do apresentador de auditório mesmo. Esse programa é maravilhoso, tá lá no YouTube, lá, vários, né, que a gente faz. E nesses personagens aí que tu criaste dessa mala, tu tiraste de dentro dessa mala o Guri de Uruguaiana. Sim. Tirei de Tava ali o bigodão. O bigode era quase o Hitler. O bigode era bem pequenininho, mas era só uma característica, assim, uma caracterização, um lenço vermelho, uma boina. A peruca era da minha mãe, botei a peruca e tal. Que é a mesma até hoje. Não, a peruca agora mudou. Mudou faz muito tempo, mas já mudou a peruca. Mas, então eu criei esse personagem também, junto com os outros, né? E aí, em 2001, eu resolvi, então, investir... só para concluir, aí depois de todo esse trabalho com restaurante, eu virei fotógrafo. Meu Deus do céu. Eu não digo como é multimídia. Aí eu virei fotógrafo profissional. Daí eu comecei a fotografar. Que loucura. Tá, mas isso tudo continuava lá, restaurante. Sim, tudo lá. E eu virei fotógrafo, montei estúdio e passei a trabalhar em feiras, assim, Chocofest, Choco não sei o quê, Festimel, não sei aonde. Aí botava um stand, sabe aquele fotógrafo que quando chega numa feira, tem um stand, roupa antiga, roupinha de bichinho, roupinha não sei do que. Eu tinha tudo aquilo. Ele é um empreendedor nato. Né? Eu fazia isso nas escolas. Aí eu comecei a lidar com criança. E como eu tinha habilidade com criança... E tu tinha as gurias pequenas na época? Não, nem tinha as gurias. Não tinha ainda? Não, nem tinha as gurias. E aí eu fazia... Eu era o tio mágico que chegava nas escolas e tal. E aí a gente começou a criar cenas de foto mesmo, né? Sim. Bem legal, bem legal. Aí até que um dia... A Pedigree viu uma foto minha que eu tinha tirado de um cachorro, de uma amiga, não sei o quê, e me contratou para ser fotógrafo da equipe que ia participar do Mundial de Cães na Itália. Ai, gente, que história fascinante. Em 2001, 2000, antes de quando eu pensei, agora eu vou pro teatro. Aí eu recebi o convite para ser fotógrafo internacional. Daí eu digo, agora... Aí eu liguei para Silvia, desisto do teatro, eu vou ser fotógrafo internacional agora. Fui para Milão, fiquei 10 dias em Milão, fotografando. Tinha 35 cães do Brasil e eu tinha que acompanhar todos, né? Nos boxes onde eles iam participar. Foi uma correria, eu emagreci uns 8 quilos, acho. Eu tinha que ir de novo para esse troço para emagrecer. Te preparou pro teatro, ora. Aí eu fiquei lá 10 dias lá e fiz um trabalho bacana. E aí atrasou um pouquinho a minha entrada no teatro, porque daí eu achei que eu ia ser... Mas não deu. Foi uma porque eu digo, não, eu vou pro teatro mesmo, eu vou ter que estrear no teatro. Mas na verdade, teatro mesmo, eu nunca tinha tido essa experiência de fazer teatro profissional e tal, né? Eu tinha uma experiência de palco, de lidar com o público, falar no microfone, cantar. Mas teatro é outra coisa. Sim. Mas não era aquela coisa domínio de palco. Eu não tinha. Eu fui meio que empiricamente, assim, pelo que eu fazia, de brincadeira e tal. Intuitivamente. E aí 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 estourou o negócio, começou a dar certo, e eu digo, cara, é por aqui mesmo que eu vou, né? Então, até tem uma coisa que é muito engraçada, que um dia... que tem uma característica também que eu não fico nervoso, né, assim, antes de subir no palco. Em nenhum momento. Não fico nervoso, não tem jeito. Eu tento ficar nervoso, não consigo. E eu sei que a pessoa tem que ficar nervosa e tal, tem que ficar suando, se tá fácil, frio. tá ruim. Não pode. E aí um dia me caiu os butiá do bolso, quando a Tônia Carreiro... Não, desculpa, Fernanda Montenegro disse que o artista que não fica nervoso em subir no palco não é artista. Eu digo, não sou artista. Não sou. E agora? Eu me achando artista. Lotando teatro, botando não sei quantas mil pessoas para me ver, e eu não era artista. Mas eu acho que tu deve continuar te esforçando para ficar nervoso. Eu me esforço. Mas não é difícil. Mas é que é um personagem tão teu, domina o texto, né, do Guri de Uruguaiana. Tem essa coisa do personagem, ele te dá uma segurança, né? É diferente de tu tá de cara limpa. Tanto é que agora, com esse stand-up aí, que tá todo mundo falando de tal, cara limpa, papapá, não é a minha praia. Não é a tua praia. O teu stand-up não é teu, é o do Guri de Uruguaiana.
nem é stand-up. Não, até ele poderia fazer um stand-up, mas com o personagem. Não, claro, é o que eu tô O Terça falando. Insana fazia isso, eles faziam personagens distintos deles. A mas Santa é que aqui- Paciência. Mas não é, daí não vários, é né? stand-up, Mas né? é um O stand-up já tem monólogo, uma o stand-up tem uma característica já de cara limpa, não usar recursos de personagem, não usar recursos essas como música, não sei o que, é uma Mas coisa tu bem... já não é artista, segundo Eu a já não sou Fernanda artista também, Montenegro, quer dizer, se então eu pode for não fazer- ser stand-up também. Tu é um entertainer. Entertainer. E como é que surgiu essa a ligação forte do Guri de Uruguaiana com o canto alegretense? Qual é a... De onde é que vem? De onde é que veio isso? surgiu Por que que... meio Porque é o teu... Mas foi assim, na verdade foi uma história que eu criei, né? Logo que eu comecei com o show, eu criei uma história, a história original é assim, eu digo, pô, tu vê, né, o Canto Alegretense gravou, o Nico Fagundes fez a letra e o irmão dele fez a música na gaitinha e tal, e surgiu essa música, né? Aí eu fico pensando nesse Brasil tão continental que nem é o nosso, quantas coisas, né? Imagina se o Nico Fagundes não fosse irmão do Bagre, e sim fosse irmão do Tom Jobim, por que não? Irmão a gente não escolhe, a gente nasce, né? E daí ele ia chegar pro Tom Jobim, em vez de pro Nico, pro Bagre e dizer, Tom, mano Tom, né? Eu fiz essa letra aqui, bota uma música, aí ele ia, com a genialidade dele, em vez da melodia do Canto Alegretense, ele faria a melodia do Garota de Ipanema. E aí você, não me pergunte onde fica o Alegrete, cruzarás pela estrada um ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Aí o cara com a melodia Isso é genial. e aí eu dizia assim, daí ao mesmo tempo o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, tomando o esquinho dele, escrevendo Garota de Ipanema e dando pro Bagre, então. O Bagre fazia a música, né? E o Bagre na gaitinha dele fazia assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que passa, no doce balanço a caminho do mar, moça dourada do sol de Ipanema. Quer dizer, trocava as melodias, né? Fiz essas brincadeiras assim. Aí comecei a fazer brincadeira de trocar melodia. As músicas do NAP com as músicas do Alceu Valença, Sim. Desgarrados com Morena da Manga Rosa. Aí comecei a criar essas coisas assim. No show tinha essa pegada. Aí logo em seguida eu fui fazer um show no Alegrete e tava estourada a música do Ruge, o Ragatanga. É uma maravilha isso. Aí eu consegui, o Jamai na época era meu cunhado, e o Jamai me conseguiu daí, e eles tinham lançado, a gravadora lançava um disco de karaokê, não tinha essa barbada de tu ir hoje no YouTube e achar karaokê de tudo que é música, no tom que tu quer, não tinha isso aí. E aí a gravadora lançou um LP só com a trilha original para as pessoas cantarem em casa em cima, né? Olha que loucura. E eu consegui essa trilha. Na véspera eu estava indo para fazer um show lá no Alegrete, eu peguei e aí eu inventei de fazer inventei essa história. Pô, por que a música gaúcha não conquista o Brasil, né? Tão simples, né? Flor de tuna, camotim de meu campeiro, pedra moura das quebradas do Ianduí. Olha que coisa fácil. Isso aí foi assim, eu tava no escritório, eu tava na agência, eu e a Dani, nós tava na agência, tinha uma agência com a Daniela, e aí um dia me bateu o troço assim, eu digo, gente, pera um pouquinho, flor de tuna, camotim de meu campeiro, pedra moura. Eu digo, que é isso, cara? Eu digo, porra, Dani, eu canto isso a vida toda e não sei o que é, rapaz, parece que eu tô cantando em inglês. O que quer dizer isso? E ela assim, peraí, deixa eu ligar pro meu pai, que meu pai é Galdério, meu pai sabe. Aí ligou pro pai dela, e aí ele contou o que era. Flor de tuna, camotinha, meu campeiro. Eu digo, é isso, Eu digo, pô, mas que troço louco isso. A gente canta as músicas e nem sabe o que tá dizendo, né? Olha que riqueza que é a cultura do Rio Grande, né? Coisa que lá os caras sabem o que é, aqui em Porto Alegre a gente não sabe e tal. E aí foi quando veio essa sacada, digo,
Digo, pô, por que se a música... É por causa da música. Porque a letra é fácil. Então, se a música fosse mais ritmo, com mais alegria, a música conquistava. Daí entrava o ragatanga, né? Não me perguntes onde fica o alegre, te segue o rumo do teu coração. Cruzar pela estrada com ginetinho, virar toque de gaita de violão. E pra quem chega de Rosário, é o fim da tarde, porque vem de Uruguaiana de manhã. Tenho só como uma hora da guerra. Ouve o canto, o chesco é brasileiro dessa terra. Eu amei de guri, eu proteto na camote de meu campeiro, pedra morada das quebradas do Indo. E aí eu comecei, Como é que tu faz essa mixagem dentro da cabeça? Não, mas daí eu queria dançar. É músico, né? Aí eu queria dançar a música. Tem que aprender a coreografia. E eu comecei em casa a fazer e tal. E a Rafaela era pequenininha assim, não é assim, pai, é assim, aí ó. Aí ela me ensinou. E eu fui pro Alegrete com a música ensaiadinha, mais ou menos, né, pra fazer. E aí cheguei lá e fiz. Digo, bom, seja o que Deus quiser, no Alegrete fazer isso aí, se eu não apanhar é porque vai dar certo. E o pessoal morreu de rir, né? Eu digo, cara. Aí eu chego pro Paulo Borges, porque na época que eu lancei o show em 2001, o Paulo Borges tinha a previsão do tempo e toda semana, sexta-feira, ele fazia lançamento do CD, ele fazia uma palhaçada lá com a Aris Camel e tal, né? E o Ayala lá. Então aí eu comecei a fazer com o Paulo, toda semana fazer um personagem. Aí naquela semana eu digo, Paulo, vamos fazer o ragatanga. Aí fiz o tal do ragatanga, 6h30 da manhã, né? 7 horas da manhã fiz o tal do ragatanga. 10 e pouco ele me ligou. Cara, pelo amor de Deus, nós fazíamos na sexta-feira. Tchê, tá uma loucura isso aqui, tá todo mundo ligando pra cá querendo saber que palhaçada é essa. Como é que tu fez isso? Nós vamos ter que repetir segunda. Eu digo, mas como é que nós vamos repetir segunda? Disse, não, tem uma guria aqui que tem um cover da Ruge. Vamos chamar ela então. Aí eu fui com as gurias do Ruge, que elas tinham uma banda cover do Ruge, né? E essa gravação tem no YouTube, cara, ela é de 2002, eu acho. Eu ensinando as gurias a dançar e todo mundo dançando. Aí estourou o negócio. Aí eu comecei a inventar que outros artistas tinham gravado Cantando Agridense. Aí sim, aí ficou uma barbada. Aí foi Michael Jackson, foi todo mundo. Quantos são hoje? Quantas versões? Tu nem perdeu as contas. Sim, todos gravaram. E aí sim, até os que não gravaram, se tu perguntar se gravou, eu digo que gravei, já sai cantando aqui. Tá, e o que os Fagundes acharam dessas tuas versões do Canto Alegretense? Cara, adoraram, né? Porque deu uma repercussão bárbara. Imagina o quanto que essa música foi ouvida e foi valorizado demais, Brasil todo, cara. né? Nossa, e aí tem depoimento do Nico e do Bagre. Aí eles viraram assim fãzaços, né? Na época foi um negócio muito legal, foi bem bacana mesmo. E não só isso, tinha depoimentos assim do próprio Nico, né? E outros depoimentos assim de artistas como o Elton Saldanha e tal, que diziam que o personagem ele era muito importante como divulgador da cultura gaúcha, porque atingia um público que não necessariamente o público do meio nativista. Da música né? nativista, com certeza. Então tu ia lá, tu não tinha nada a ver com nativista, tu ia lá por causa do humor e saía de lá com informação sobre a chula, sobre a indumentária, sobre os costumes, a mala de garupa, o chimarrão, né? Saía de lá, ouvia um monte de música gaúcha, ouvia as histórias dos autores. Claro. Quer dizer, então tinha essa informação toda. Essa é a característica do personagem, né? Essa é a característica. É o grande ganho, né? Porque eu acho que as tuas plateias são basicamente, aqui em Porto Alegre, por exemplo, formada por pessoal urbano, né? Que adora. Eu já fui a vários shows teus e as pessoas deliram. Eu rio e eles dizem, como é que tu pode rir disso? Mas eu acho engraçado, é engraçado. Sempre é engraçado, entende? Então tem um negócio assim que tu pega as pessoas naquilo ali, entende? Tu seja intelectual, ou tu seja mediano, ou tu seja criança, seja dono de casa, todo mundo absorve aquilo ali, gosta daquilo. E tem a identificação, né? Porque mesmo a gente sendo porto-alegrense e urbano, a gente tem o tio, o primo. A tua família é da onde? Porto Alegre. Todo mundo aqui de Porto Alegre? O meu pai nasceu em Orleans, que é aqui do lado, aqui em Santa Catarina, mas veio com 3 anos pra cá também, não é? E a gente estava falando também antes sobre a relação
E agora tu citou, eu me lembrei, o Nico Nikolaevski e o Iki Gomes tiveram também uma trajetória parecida, que eles eram 2 músicos, né? Excelentes músicos, com carreiras maravilhosas. O Iki Gomes teve um trabalho fantástico, musical, sempre teve. E um exímio violinista também, né? E também compositor e arranjador e produtor de jingles maravilhoso. Já gravei muitos trabalhos com ele também. E o Nico, do tempo de Saracura, foi o grande nome também da música, que surgiu junto com o Canto Livre. Em 81 nós lançamos o disco juntos, né? Então a gente é contemporâneo nessa parte aí, né? Da música. E aí ganharam a Califórnia da Canção, com Desgarrados, ganharam com Campesina no ano seguinte, acompanhando o Mário Barbará, viraram parceiros do Mário Barbará em grandes eventos. Então, eram grandes músicos e compositores. O disco o show do Nico, aquele... Música de Camelô. Nossa, cara, aquele disco eu ouvi agora essa semana de novo, é de chorar, né? Que tem a Takai cantando também. Nossa Senhora. Não, esse é o... Ah, não, é o outro. É o Amor... Esqueci o nome que ele disco. Canta... não sei. Enfim. Mas é lindo, lindo. É um trabalho fantástico, né? E daí, todos também já tinham uma pegada... Humorística. O Ike, com o Homem-Banda, com o trabalho dele lá, né? Bárbaro. E aí, quando juntou Tangos e Tragédias, com o Cláudio Levitan ainda por trás ajudando e tal, o Blum estourou, né? Então, é uma comédia musical, né? É uma parte... Porque é aquela coisa do usar a música como uma maneira de fazer humor. Existem muitos artistas, muitos humoristas e tal, que utilizam da música, mas sem compromisso musical, porque eles não são músicos. Sim. Eles não estão preocupados se estão cantando bem, ou se está afinado, se o instrumento é bom, a parte musical é a melhor do mundo, a melhor que se consegue ou não. Porque eles utilizam a música como um veículo de contar história e fazer graça, ponto. Né? Agora, quem já vem da música e já tem uma qualidade musical diferenciada, né? Assim, no sentido de entende o que é ser músico, ele não consegue cantar mais ou menos, nem tocar com violão desafinado, não tem como. E é isso que faz diferença, né? É isso que faz a diferença, porque aí tu consegue apresentar o humor, mas com uma qualidade musical. E deve ter muita gente que traz pessoas de fora para te conhecer, assim, que leva pro amigo de São Paulo, o amigo do Rio de Janeiro, acontece isso? Direto, continua acontecendo. Ontem essa semana a gente teve num show em Canela agora, essa semana, e tinha gente de tudo que é lugar, e vinham lá assim, eu vim não sei do que. Ontem, um evento que eu fiz agora em Bagé esse final de semana também, gente que foi lá eu vim do Rio de Janeiro, não sei o que. Isso é incrível, né? Isso é maravilhoso. E aí a gente vê que não só aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem essa veia humorística, artística, né? Mas no Brasil todo, o Brasil gosta de uma boa paródia, né? Porque não é uma paródia muito bem feita, uma paródia embasada em grandes músicos que vocês são, né? Tanto o Nico e o Ike como tu. Então, eu acho que aí que vocês pegam o povo, sabe? Eu acho que é por aí que entra. E além dessa face, o gaúcho de estimação, porque daí tu te vê ali... Eu posso não ter nenhuma ligação com o galdeirismo, porque não tenho mesmo. Mas é bom de ver aquilo. É bacana de tu ver aquilo e é bacana de ver as pessoas em volta rindo de uma coisa que seria absolutamente setorizada, né? E não é. Eu até não sei se o movimento MTG gosta muito de ti, como é que eles te veem. Como é que é a tua relação com eles? Tranquila, eu sempre fui muito bem, nunca tive problema, né? Até achei que ia ser desfiliado do MTG quando fiz o Village People. Que é maravilhoso. Aquele é um dos clipes mais engraçado. Não, cada um melhor do que o outro. É uma brincadeira mesmo, gente. A gente universalizou a brincadeira do gaúcho, né? Cantando Village People, né? Se eu digo assim, desfiliado do MTG, também não sou filiado do MTG, né? Não tenho essa... Não tenho ligação nenhuma. Ser excomungado do MTG, mais que ou nem menos ser isso. Excomungado da igreja. Mas então... Não, mas nunca tive problema, não. Já tive... Mas tu não quisesse fazer uma brincadeira... depreciativa do gaúcho no Zorra Total, foi isso? Exatamente. Em 2011, né? Tava no auge aqui, lotando Teatro São Pedro, lotado, um mês inteiro de teatro lotado. E aí, tinha uma carreira bacana, enchendo teatro em todo que é lugar, um monte de público, atingindo quase 1 milhão de seguidores no Facebook naquela época, era
os vídeos que a gente fazia lá em 2009, quando eu comecei a fazer o Michael Jackson, depois os Beatles em 2010, então nós estamos falando de 12 anos atrás e tinha 1 milhão de views, quer dizer, hoje em dia é fácil não é, mas eu digo, hoje em dia é mais fácil tu ter 1 milhão de views. É mais comum, né? É mais comum, Agora, naquela época, tu ter 1 milhão de views, atingiu Nem o YouTube sabia o que fazer com aquele monte de views. Nós tivemos um problema, inclusive, em 2013, quando surgiu, quando a gente lançou o Psy, né, o Kangaroo Style, né? Quando a gente lançou, a gente teve problema. A gente lançou de manhã, assim, 9 da manhã, 1 da tarde, cortaram do YouTube. Acabou a banda. Cortaram do YouTube, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E o escritório do Psy no Brasil mandou cortar, porque não sabia o que era aquilo. Já estava em 600 mil, um troço assim absurdo. Tanto é que não tem o Psy no meu canal, porque eu não pude botar de novo, porque cortaram, derrubaram. A gente não tinha explicação. Eu cheguei a ver. Não, mas daí todo mundo publicou. No outro dia, na mesma hora, todo mundo publicou. Tinha mais de 100 pessoas publicando o vídeo, mais de 100 que eu contei. Tinha mais de 100 vídeos do Psy publicados com outras pessoas. E a gente não foi publicar por conta dessa loucura que foi Mas a gente tinha um carinho muito grande de cuidado, né, de fazer vídeos com capricho, investimento. Tem que ter investimento, não adianta, né, se vai fazer, faz bem feito. Sim. Então, era cópia, era um plágio, ou melhor, era uma paródia, além da parte musical, também do vídeo, né? A gente pegava o vídeo e detalhava, assim, decupava ele. E assim, tem um storyboard mesmo. Storyboard fantástico. São 13 locações naquele vídeo. Em 1 minuto e... É uma super produção. 1 minuto e 15 de vídeo que tem. 1 minuto e 15 de vídeo. São 13 locações. Sim. Cada locação tem 4, 5 cenas. Troço maluco. Pra dar 3 segundos eu em cima de uma lancha. Pra fazer wop, wop, wop. Só wop, wop, wop ali. Naquela lanchinha ali. Foi uma tarde inteira na marina lá. 2 lanchas contratadas pra poder fazer só aquela cena. Achar a cena perfeita, onde o barco está indo, o piloteiro se abaixa na hora e eu estou sozinho no barco. O barco andando sozinho. E atrás tem aparece uma ponte atrás. Para achar aquela cena foi uma tarde inteira. O do Naldo, quando o Naldo estourou o chocolate, lá, o amor de chocolate, fui para o Rio, descobrimos as locações exatamente as que ele fez e fizemos nas mesmas locações. Minúcia de detalhe. Minúcia de detalhe. Aí diz, mas para que tanto detalhe? Tanto preciosismo. O preciosismo, o detalhe que faz a diferença. Né, esse detalhezinho é que faz a diferença. Nos Beatles, em 2010, além de ser... O storyboard dos Beatles é fantástico, é quadro a quadro. Aqui o close aparece a cena, minha mão e desfocado atrás tem 2 caras cantando. Aqui a baqueta tá, sim, no detalhe, com o Marcelo Monegal e o Lúcio Dorfman fazendo a parte de vídeo. Mas na parte de áudio, lá com o Álvaro Lutz, lá na Todo Ouvido, a gente... os timbres que a gente fez, a melodia, a trilha do... vocês gravam a trilha também. Normalmente sim, né? Eventualmente tu consegue utilizar alguma coisa. Sim. Mas a trilha dos Beatles, por exemplo, foi gravado com os timbres da época. E se não bastasse, o timbre da batera, que é diferente do timbre que hoje se aplica, né? Claro. Por conta dos recursos que a gente tem hoje. Então, e outra, na hora da mixagem também, a gente teve cuidado, assim, era um estéreo onde o prato era do lado esquerdo e o bumbo batia na direita, quer dizer... Vocês repetiram o estéreo dos Beatles. Até isso, o cuidado, isso é de modo que tu ouve, tu não sabe por que parece tão igual. Parece que é igual. Eu achei que tiraram os vocais Não. Tá, mas volta tu não me respondeu sobre Zorra Total. Atravessadinha da estrela aqui. Cara. Daí me chamaram lá, o Maurício Sherman me ligou, eu falei com ele no telefone, pediu pra... Não, a gente quer o Gaúcho aqui, nós vamos estrear um programa agora, segunda-feira, dia 18 de abril de 2011. Nós vamos estrear um programa aqui, nós vamos sair do prédio, o Zorra vai sair do prédio e vai entrar num trem, vai ser num metrô. Vai ser. E aí era um programa, um formato novo, que depois ficou muitos anos aquele formato.
E aí queria o Guri de Uruguaiana na cena. Eu digo, ok. Daí mandaram toda a documentação, e passagem, e hotel, e tinha não sei o que, carteirinha da SBA, não sei o que, da SBAN, da SBAT. Da SBAN. Eu acho que tava pra SBAN. Acho que eu tava na cadeia da SBAN. Aí... Pô, fiz tudo, cara. Só que chegou lá por quinta-feira, eu digo, mas para um pouquinho, o texto, que Cadê? texto é? Né, fica tranquilo. Eu digo, não, fica tranquilo. Não, parei um pouquinho, tchê. Se foge do meu conceito, se o texto é de vocês. Aí na sexta-feira, daí veio o texto. E o texto era sacanagem, era só o gaúcho em cima do muro, entendeu? O tempo todo dando letrinha, o cara passava Paulista atrás. E carioca não o cara passava atrás do gaúcho, dava uma coxada no gaúcho, o gaúcho fazia zoinho, quer dizer, começou um negócio assim, eu digo, não, mas para aí, cara. Não vou. Na sexta-feira o Sherman ligou de novo. Tu não vem? Por que, gaúcho? Por que tu não vem? Aqui, ó, chama. Se é pra fazer esse modelo aí, ó. Tu não precisa nem me mandar passagem de volta pro Rio Grande do Sul, me manda só de ida, porque eu nunca mais vou voltar pro Rio Grande, tá louco? Imagina. Não vou. E é um humor sem graça, né? Porque é sempre a mesma coisa. É que é o estereótipo, né? Eles tinham uma coisa que eles queriam, assim... fincar mais o gaúcho gay, marcar. Então aí pega um gaúcho pra fazer isso. Mas, pô, é sem noção, né? Não tem cabimento. Tanta coisa pra tirar sarro da gente, né? Pô, a gente se refresca na beira da praia tomando mate quente na areia. Tem tanta coisa pra falar, né, tia? Não, olha. Mas aí não fui, disse que não ia, não vou. Aí... Eu digo, olha, pega alguém daí, fantasia de gaúcho, não precisa ser gaúcho. E fizeram isso, pegaram e fizeram. Eu fiquei sabendo aí que fizeram isso, né? Eu falei com o André Damasceno na época e ele tinha participado ele participava do Zorra, né? E aí que ele me contou que tinha feito, que tinha gravado. Pegaram um carioca lá e fizeram. Só que não estreou. E passou uma semana, 2, me chamaram lá. O Sherman queria falar comigo. Queria me conhecer, queria conversar comigo, entender o que tinha acontecido, ele não estava convencido. Que engraçado. Aí eu peguei, na época, eu tinha assim mais ou menos, isso foi 2011, eu tinha mais ou menos de produtos do Guri, desde máscara de carnaval, aquelas máscaras de plástico, era só eu que tinha aquilo, a máscara do Guri, com bigode, com tudo. Eu tinha tudo, eu tinha desde camiseta, cuia, eu tinha uns 30 produtos. Eu peguei e enchi uma caixa daquela com uns 30 produtos, até livro de criança tinha. Mandou de presente. Cheguei lá, tinha uma reunião, eu e ele sentado assim, e 9 redatores da Globo, tudo na volta. E aí eu cheguei lá, abri a mala, abri a caixa e olha, tia, olha o tamanho do personagem, olha, tem isso, tem DVD, tem livro, tem mostrei, trouxe de presente para vocês aqui, trouxe. Eu ia até fazer uma brincadeira quando tu disseste que não aceitou. Falar, voltou pro fracasso, que é o Guri de Uruguaiana, né? Porque essa coisa, a ideia que se tem é que... tem que sair daqui, tem que fazer Globo, né? O Zé Vitor contou uma história mais ou menos parecida. E aí eu queria saber de ti. O que tu acha que tem aqui em Porto Alegre que faz com que a gente abra mão, às vezes, de coisas que seriam irrecusáveis? Por exemplo, ir pra Globo, né? Eu acho que pesa muito a questão, que talvez eu acho que tenha pesado até pro Zé também, a questão da família, amigos e a sua aldeia, dominar aqui o espaço aqui, conhecer tudo. Eu acho que isso é um pouco de segurança que a gente tem também, né? Claro que ir morar no Rio ou São Paulo e fazer uma outra carreira nacional e tal, também é bacana, também deve ser muito gratificante. Mas é muito de cada um, né? Eu não tinha essas aspirações, assim como não tenho também, né? E aeroporto, essas coisas, eu prefiro andar no meu carro, na minha van e ir. Não, e tu provaste que santo de casa faz milagre. Porque tu tá por tudo. Pô, são 500 municípios, né? Pensa bem, são 497 municípios. Todos têm festas, todos têm empresas, todos têm Natal, tem Semana Farroupilha, quer dizer, já tem um... Em Santa Catarina e Paraná também, tu entra nesse aí, né? Que também já dá mais quantos municípios aí, mais... Então, tu tem espaço para trabalhar, né? Tem como trabalhar bem aqui. E difícil, o Guri é sempre tu? Ou tu já tem uns Papais Noéis, assim, Não, por exemplo? É sempre eu.
Licurgo a gente já teve outros, né? Licurgo a gente já teve outros, porque o Licurgo é uma caracterização, não tem fala, né? Só tem o gestual e tal. Eu já tive outros Licurgos, Sim. né? Mas... E agora a gente está com esse, né? Já há uns 5 anos, que é o Vitor, que está desempenhando um trabalho muito legal. É o que fazia a Chula antes. Sim. Então ele tem essas habilidades de dançar, né? É mais ritmado e tal. Então a gente consegue um resultado melhor. Mudei um pouco o perfil do personagem, do Licurgo também, por conta das habilidades que ele tem. Então também tem isso. O Licurgo é mais fácil de... Eu consigo, né, resolver porque não tem a fala, né? Então fica um pouco mais fácil. Já o Guri de Uruguaiana é complicado, né? Não, o Guri de Uruguaiana só tu pode fazer e ponto final. Eu gostaria que não. Eu gostaria de ter, né, um dublê de corpo, assim. Patati patatá, sabe? Ter vários gurizes. Seria bacana, né? Trabalhar com... Mas daí tem que trabalhar tudo com gravação, né? Eu queria que tu falasse, assim, te explorando um pouquinho, o Guri tem falas emblemáticas que tu usa nos vídeos, nos shows, no programa de auditório, que viraram memes, né? Eles viraram memes pela internet toda. Volta e meia eu me encontro com alguma coisa dessas. Mas que barbaridade é mais a entonação do que a fala, né? Que a palavra todo mundo fala, mas que barbaridade, né? É um tal do mas que barbaridade. Ficou mais por conta da entonação, né? O mas é outra coisa que também se fala, né? E as frases mais assim, só se fala noutra coisa. Essa é maravilhosa. Só se fala noutra coisa. Qual é a outra que tem, cara? Agora eu não me lembro. Diz outra aí. Aquela do... Me caiu os buchados. Mas isso também já é uma... É tudo pela entonação, né? Tem um vídeo teu que é 50 coisas que os gaúchos dizem e só a gente entende, né? E eu achei genial, porque na verdade várias vezes eu me pego falando coisas com gente de fora daqui, a pessoa não entende, eu falo, mas como é que não entende? Né? Impressionante. Porque chega a ser quase um dialeto. E eu vou voltar pro YouTube, porque eu acho fascinante o trabalho que tu fizeste no YouTube. E eu tava olhando no teu Twitter ali. É tu que mexe nas tuas redes sociais e nos teus... Ou tu tens uma equipe? Tem o Fabrício que cuida dessa parte. Ele é o guri virtual, o guri social, o guri... Né, midiático aí. E o que a gente trabalha juntos assim, né, já desde sempre. Em 2008 a gente lançou um site fantástico que era revolucionário na época, né? Muito, muito bacana mesmo. Ele Como era é o nome dele? Desculpa. Também. Fabrício. Fabrício. E da Arte Bis. E aí a gente, depois de 2009, junto com o Marcelo Monegal e o Lúcio Doff, a gente começou a fazer os vídeos também. Fizemos até 2014, eu acho, a gente andou fazendo 2015. Depois o Fabrício assumiu também essa parte de vídeos também, né? E me ajuda muito, ele que E a gente trabalha na rádio, a gente trabalha, né, no jornal. Sim. Né? A gente está quase 10 anos no Diário Gaúcho, todo sábado na Contracapa. Todo sábado, 10 para as 11, eu entro no encerramento do Super Sábado, né? E a gente tem uma divulgação de 20 drops, né? Seriam 20 drops assim, de 1 minuto e 15 de temas novos, né? Inéditos, que a gente lança todo mês para uma plataforma que tem várias rádios no interior, né, que distribui esse material. Então tem muitas cidades do interior que assistem os causos do Guri de Uruguaiana, aquele 1 minuto e pouco ali de brincadeira. Sempre tem versões novas também do Canto Alegretense, é bem legal, a gente se puxa todo mês para criar esse roteiro, esse conteúdo. Aí esse conteúdo acaba indo para o jornal, acaba indo para a entrevista da rádio, acaba indo alguma coisa, respinga no show. E quando tu vê esse conteúdo que é feito todo mês, 20 temas que são feitos todo mês, que a gente tem que fazer e gravar no dia 25, a gente tem que mandar para a rádio, acaba virando conteúdo para... Então, hoje em dia, a gente tem como usar isso, né, de diversas formas. Sim. É muito engraçado isso. É fantástico. Realmente, olha, é um homem, é um case de sucesso. Já tá cansado? Tô exausta de te ouvir falar tudo isso. Eu achava que eu fazia bastante coisa, mas olha... Bom, Jair, a gente está quase no finzinho do nosso podcast e antes da gente encerrar, eu queria dizer aos nossos ouvintes que não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, e
Este e outros programas podem ser assistidos no YouTube, Spotify e todos os outros canais que transmitem podcasts também no Apple e Google, tá bom? E Jair, como tu enxerga Porto Alegre agora? A gente está mudando para melhor, o teu trabalho te dá esse esteio para tu dizer assim, eu trabalho aqui, eu vivo aqui e eu faço sucesso aqui. Como é que é essa tua Porto Alegre de agora? Eu acho que tirando aquela reclamação que eu fiz dos restaurantes que estão fechando cedo demais, né? Que eu acho uma pena isso, eu acho que realmente a gente tem que... Isso aí, a gente vai ter que dar uma revisada nesse assunto. Eu acho que vocês podem chamar alguém que é do ramo aí para explicar por que isso, né? Mas fora isso, eu acho que Porto Alegre está melhorando muito, cara. Eu não sei se nesses 250 anos, né? E está surgindo tanta coisa. O Cais, né? Foi uma coisa assim que... O Cais Embarcadeira, fez uma tudo de bom, né? Diferença fantástica para nós. Essa revitalização do centro também. O 4º distrito que estava lá abandonado, um lugar que eu sou do tempo. A minha mãe ia na Avenida Eduardo comprar roupa lá na Renner, lá na Avenida Eduardo, na Casa Maçom. Não que ela comprasse na Maçom, porque ela não tinha dinheiro para comprar na Maçom. Olhava. Mas ela olhava as vitrines da Maçom. Mas na Avenida Eduardo. Sabe o que é a Avenida Eduardo? Não. Avenida da Presidente Roosevelt. Antigamente se chamava Avenida Eduardo. Eu sou do tempo da Avenida Eduardo, gente. Então, o 4º distrito era muito forte, a Farrapos era muito forte. Sim. Era um ponto fantástico, né? Tem prédios lindos ali, né? Só que agora quando tu chega, quando Tá tu entra muito por ali, depauperado. tu vem tristeza. para Porto Alegre e entra por ali, te dá uma tristeza, aquilo tudo desocupado, né? E aquilo ali me incomodava. E agora a gente está vendo que houve uma verba aí, houve um trabalho e que vai ter uma revitalização bárbara. Já está acontecendo os bares, né? Sim. Uns bares bem legais lá. Umas Cervejarias empresas se ótimas, né? instalando também. Então, assim, eu naquele- acho que Porto Alegre, nesse sentido, cresceu pro lado do Rio ali, me encantado aquilo ali, tá muito lindo aquilo ali, né? Tá fantástico mesmo. O 4º distrito agora também com essa revitalização. Bairros novos, né, como o próprio Jardim Europa que chama, né? Ali, aquilo ali, um lugar que hoje é né, É uma outra cidade bem que tem ali, valorizado, né? inclusive. Eu acho que Porto Alegre, nesse sentido, a parte de mobilidade é como o crescimento natural, né? Os patinetes, os veículos hoje estão mudando, né? A parte de ônibus e Kombi-lotação. Eu sou do tempo da Kombi, né? Kombi. Eu também. Eu Sou também. do tempo da Kombi-lotação. Também. Também, eu da sou. Kombi-lotação. Voltava Sou do tempo colégio da com Kombi. Kombi-lotação. Então essas coisas assim estão mudando, porque estão mudando em geral, né? Mas eu acho que está bem organizado tudo. As ciclovias também, que estão tendo um olhar mais assim criterioso para as questões, o que está fazendo com que muita gente está entrando na turma do pedal, que é um negócio bacana, faz com que a gente, motorista, comece a ter uma outra mais visão, atenção, mais claro. atenção, né? Ainda não chegamos ao cúmulo do motorista parar numa faixa de segurança para o pedestre passar na frente, como acontece, né, em Gramado, né? Não chegamos ao cúmulo, Mas né? tu sabe que já acontece. É um absurdo, né? Não chegamos nesse absurdo ainda do motorista parar o carro para um pedestre passar, Imagina. né? Imagina. Mas eu acho que nós vamos chegar lá, quem sabe. Isso aí tudo, sabe o que é? Eu acho que se começar a divulgar, a botar uma mídiazinha e criar um movimento, hoje em dia com influenciadores digitais, todo mundo vai querer colaborar com essas questões, né? Com certeza. Da conscientização da população. Eu sei que parece que tem uma campanha que está vindo aí, que é exatamente essa, é conscientizar as calçadas, conscientizar a questão do lixo, conscientizar a questão das pichações. Eu acho que se começar a tocar assim no emocional do porto-alegrense, eu acho que o resultado vem. É verdade. Acho Que que bom. esse trabalho Que que bom. vocês Qual é o estão, trabalho eu hoje, acho que esse André? resultado esse trabalho que vocês estão fazendo de falar sobre Porto Alegre, eu acho extremamente importante. Legal. E vai com certeza, quem sabe, ser o podcast que vai levantar essa bandeira aí.
Hoje Obrigado, eu moro... é isso aí. Eu moro ali perto da Nilo, na subida do que vai Boa pro... Vista ali. Ali é Três Figueiras. Três Figueiras, é legal. Atrás do McDonald's ali, por ali. Essa é a tua Porto Alegre hoje. Faz muito tempo que eu moro aqui naquela região ali, né? O Ivan sabe, já foi lá na minha casa lá. É um Grandes festas, é um festeiro, Jair Cobe. As festas mais tops de Porto Alegre acontecem lá na minha Porque casa. tu encontra todo mundo, do jornalismo, da música. E deve ser bem desanimado também. Totalmente. Né? Uma música de qualidade, né? Porque na entrada da festa tem um barzinho. Na entrada tem os drinks. Tu entra e cai de cara ali depois que tu vai entrar na festa. Primeiro tem um bar. Querido, muito obrigado pela tua presença. Que legal, obrigado. Queria te agradecer a ti e a Silvia e a Helena. Que legal, eu já tive participando de outros podcasts, mas esse aqui foi muito divertido porque falo sobre Porto Alegre, né, cara? Eu acho que foi um negócio... fala sobre a gente, né? A ideia é essa, falar sobre a gente, sobre a gente que é daqui, que a gente gosta, o que a gente vê defeitos, problemas, então vamos consertar. Exato. Porque ficar como tá, não dá. Né? Então, que bacana. E a ideia é continuar puxando, e a gente vai convidar o Guri de Uruguaiana também, né? A próxima vez nós vamos chamar o Guri de Uruguaiana pra conversar conosco. Mas aí tem que ter vídeo. Aí tem que ter vídeo. Mas que barbaridade. Só se fala na outra vez. Querido, muito obrigado. Obrigada. Um grande abraço. Legal. Nos nossos ouvintes. Até o próximo podcast com mais alguém interessantíssimo. Até lá. Olha só, Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.